Kelman, ela escreveu para mim: gostaria de temas transversais para o desenvolvimento e aprendizagem, onde eu possa trabalhar com todos os temas ao mesmo tempo. Isso eu achei bem legal que ela perguntou, porque isso é justamente o meu trabalho. O meu trabalho é trabalhar a educação, o foco de todo o meu trabalho é a educação socioemocional em projetos. Então, quando você está em projetos, você trabalha além da educação, do foco da educação socioemocional, você trabalha também as outras habilidades que as crianças devem ter, inclusive a habilidade motora, por exemplo. E então, eu tenho aqui, por exemplo, no canal do YouTube, eu tenho vários vídeos que eu fiz sobre o projeto do Grúfalo, a história do Grúfalo. Então, no projeto do Grúfalo, todos os meus projetos, eles sempre acompanham um livro, uma história. Então, você sempre vai contar uma história, e essa história, ela vai trazer daí esse foco do socioemocional. Então, como por exemplo a história do Grúfalo, a gente tem lá o ratinho que vai passando por diversos perrengues e ele tem que resolver esses perrengues que aparecem na vida dele. E daí ele bola uma estratégia para ele fugir dos animais que quer comer ele. Bom, e daí, além da história, além do foco, por exemplo, eu dei 2 exemplos usando a história do Grúfalo. Uma vez eu dei o exemplo da gente falar sobre o medo. Então, a gente começa falando sobre o medo e depois a gente vai falar sobre a coragem, né? Porque o contrário do medo é a coragem. Então, como que a gente sente o medo, do que você tem medo, né? Do que o ratinho tinha medo. Então é sempre puxando a história e puxando e trazendo para as crianças. Porque eu costumo dizer que para você ter uma sala tranquila e uma sala que esteja tudo bem orquestrado, que você consiga, dentro desse período que você está dentro da sua sala de aula, que você consiga fazer com que todas as crianças sejam beneficiadas, porque você está lá para todas as crianças. Então, você tem que ter dentro da sua rotina, você tem que ter um horário, você tem que ter um tema para um horário, uma parte do seu dia para você observar as crianças, para você conseguir saber o que aquela criança gosta de fazer, qual é o ponto fraco dessa criança, qual é o ponto forte, onde eu posso ajudá-la, onde eu tenho que de repente fazer uma atividade só eu e ela, ou de repente fazer uma atividade num grupo pequeno, qual é o forte dessa criança que quando eu fizer, por exemplo, uma atividade com diversas estações, que ela vai poder ser o chefe, porque a gente também tá aqui para fortalecer o que ela tem de melhor, né? A gente está para fortalecer o que ela tem de melhor. Então, no decorrer do seu dia, você tem que ter um tempo para isso. E eu costumo dizer que para você conseguir amarrar tudo muito bem e orquestrar o seu dia da melhor maneira possível, é trabalhando com projetos. Porque daí você tem uma história onde tem os personagens da história que as crianças se identificam automaticamente, e elas não esquecem, elas se identificam automaticamente. Hoje eu lembrei que hoje eu estava na aula, eu dou aula de manhã, hoje de manhã o menino falou assim: lembra, Frau Tack,
aqui aqui as crianças não chamam a professora de professora, eles chamam de tipo senhora. A gente não fala assim em português, né? A gente fala em português, por exemplo, a mãe dela, Dona Maria, o seu Sebastião. Aqui a gente fala, ao invés de falar Dona Maria, que é o primeiro nome, a gente fala o sobrenome da pessoa, né? Então, como meu nome é Dani Taki, o meu sobrenome é Taki, e aqui ficaria então Frau Taki. Então a criança falou, lembra, Frau Taki, da história do Elmar, que é um elefante, que provavelmente vocês também devem conhecer, um elefante colorido. Eu pensei, nossa, ele se lembra, isso foi o ano passado. Ah, aqui também na Suíça a gente fica 2 anos com as crianças, tá? Diferente do Brasil, que a gente passa 1 ano letivo com a criança, a gente passa aqui 2 anos letivos. Lembra que o Elmar, ele era um elefante, daí tinha música, e daí eles começaram a cantar a música, daí eles cantaram a música, e eu pensando, caraca, eles se lembram. Onde será que ele tá agora, hein? Será que ele foi de férias lá na África? Fiquei pensando, gente, eles mega fica na cabeça deles, porque daí ainda tinha um ursinho de pelúcia do elefante, e daí eles lembram que tiraram foto, e fica aquilo, e eles acreditam que eles fizeram os passeios com o elefante, porque daí a gente fez passeios pela floresta, e aquilo marcou. Então, quando você trabalha com o projeto que tem um livro, você envolve as crianças muito mais nas atividades, então não fica ninguém lá, você falando, todo mundo com aquela cara de olhando para cima. Não, porque todo mundo quer saber. É igual quando você assiste uma série que você adora assistir, você tá louco para saber o que vai acontecer no próximo capítulo, ou da novela, que assim, meu Deus, o que será que vai acontecer naquela novela? Será que vai matar? Será que não matar? Quem matou o Odete Roitman? Que fica aquele negócio, né? Eu falo muito sobre a minha idade aqui, né? Quem matou o Odete Roitman. Então, é a mesma coisa. Na verdade, ainda é melhor. Por quê? Porque quando na história a gente pode ajudar aquele personagem, né? Porque a gente discute o que você acha que vai acontecer e o que você faria, o que você acha que, por exemplo, que nem na história do Grúfalo, o que você acha que o Grúfalo, que o ratinho vai falar agora? O que você acha? Você acha que a raposa vai acreditar? E é muito interessante, porque a gente troca um monte de hipóteses e tudo isso faz parte, essa conversa tá tudo dentro da BNCC, tudo dentro dos campos e dos objetivos de aprendizagem. Porque a gente tem resolução de conflito, a gente tem resolução de problema, a gente tem o autoconhecimento, saber o sentimento próprio e o sentimento alheio, tá tudo lá. E você faz, então fica tudo amarrado com a história. E daí você tem também as atividades que são paralelas, que é as atividades da coordenação motora, por exemplo, da coordenação motora grossa, quando a gente fez, por exemplo, a história do Elmar, que a gente ia passear pela floresta. E daí a floresta nada mais era do que as pedras no lago eram as cadeiras, e daí a gente andou sobre as cadeiras se equilibrando, e daí a gente entrou numa caverna que era embaixo da mesa, e entendeu? Então, a gente também treinou ali o equilíbrio, a gente treinou a imaginação, a gente treinou a criatividade, que também tá tudo dentro das competências socioemocionais que está dentro da BNCC, e de quebra a gente treinou a coordenação motora grossa, entendeu? Então, isso que a Kelman perguntou que ela gostaria de trabalhar, temas transversais e as competências socioemocionais tudo junto, é isso, gente, é você trabalhar com projetos.